Alô, boa tarde. Hoje, dia 10 de junho. Então, eu vou mostrar aqui algumas experiências de quando eu programava no VBA do Axis, tá bom? E aí vocês vão entender o tal do relacionamento, por que eu tento trazer ele para o Google Sheets, tá? Porque, é, tipo assim, como é que você amarra as coisas, né? Poxa, esse aqui é um dos programas mais simples que eu fiz quando eu prestei serviço para uma casa que era, no caso, funerária, e ela. Mas também tem escola, qualquer coisa que emitia é boleto. Boleto não, é carnezinho, saía contrato, saía tudo, entendeu? Então, isso aqui foi descontinuado e eu desenvolvi ele todo inteiramente no VBA com Access, né? Poderia até interagir com o Excel, mas infelizmente o Access ele não foi para frente. Ele continua offline, tá bom? Não tem como. Pode até existir alguma gambiarra, mas eu realmente até 2019 ele atendeu bem. Só que depois veio a pandemia e muitos outros sistemas que eu tinha, inclusive na área financeira, que era ligado à pizzaria. Eu falei assim, vamos trocar, e porque tem que ser online, entendeu? Tem que ser online, e o bicho pegou. Então eu descontinuei o Access, também foi o Excel, né? Por consequência, e parti para uma coisa inteiramente na nuvem, né? Então eu estou aqui no meu programa, tá bom? Isso aqui é tudo programas, tá? São tudo módulos, eram módulos que se integravam com as tabelas aqui, ó. Aqui eu tinha a minha tabela, tá bom? Que armazenava meus dados, né? E aqui eu tinha o programa que vinculava a elas. E aqui tinha a pastinha de logotipo, de ícones, ó, os ícones aqui, entendeu? Botava tudo aqui. Então vou só mostrar como é que era, né? E ver que tem muita particularidade. Vou abrir aqui, ele abriu aqui, já entra aqui me pedindo alguma coisa, né? Aqui eu já tenho um menu com algumas configurações. Se eu quiser registrar usuário e senha aqui, eu tenho aqui. Aqui é a senha do programador. Deixa eu ver se eu lembro ainda. Lembro que eu poderia bloquear ou desbloquear o sistema todinho, tá? Volto aqui. Aqui eu boto meu login, né? Então, não é controle de caixão não, pô. É controle de... A pessoa chega aqui, ela paga, tipo assim, ó, paga isso aqui por mês, tá? E o que que acontece? Quando morrer, tá tudo pago. Chama-se plano funeral. Tem plano de saúde. Pobre tem plano funeral. Então, aqui nós tínhamos aqui todas ó, taxa de adesão, taxa de coroa, agregado, era o sistema completo, tá bom? Feito todo no VBA. Aqui eu avançava a ficha, ó, tá vendo? Ó, avançava a ficha, né? Aqui eu podia parar aqui, vou parar aqui no primeiro, Silvio Rodrigues Antônio. Silvio Rodrigues Antônio, eu tinha o histórico completo dele, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Todo, o máximo de dia de atraso, ó, qual o dia que foi a adesão, um dia de carência, o cliente foi liberado com período cumprido, a taxa de adesão, quanto pagou, quantos dependentes são, os contratos que ele tem vigente, dentro desses contratos, todos os vencimentos, se ele teve algum parcelamento que não conseguiu pagar, isso aqui é um outro negócio, né? Eu poderia filtrar aqui, se eu botasse CSI aqui, ele buscava só o Silvio, ó, tá? Se eu botasse Adriana, só Adriana, ou então retirava o filtro, acabou. Então, realmente, eu dominava, né? Aqui, eu tô aqui, se eu quisesse mudar aqui o cadastro, eu mudava. Se eu quisesse cadastrar aqui mais alguma coisa aqui, aqui já entra um tal de um relacionamento. Por quê? Porque eu tenho uma ficha Silvio Rodrigues Antônio. Só que para minha ficha Silvio Rodrigues Antônio, eu posso ter 3 dependentes ou mais. Então, é o que eu estou falando. Tem que ter o tal do relacionamento, tá? Então, o que acontece? Aqui no caso,
eu tenho uma tabela, que no caso lá no Google Sheet seria uma aba chamada clientes, e eu tenho outra tabela, que seria a tabela dependentes, que estaria o quê? Esses dados aqui, esses registros. Só que eles estão o quê? Eles estão amarrados através desse ID único. Por isso que eu bato no ID, o ID. Tá? Você pode ver que o Silvio Rodrigues é um, a Adriana já é outro, o Daniel da Silva, aquilo ali foi apagado, tá? Eu não gosto de apagar, mas a pessoa falou que podia, né? Então é isso aqui, eu tinha um contas a receber, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa gerava aqui o contas a receber, né? E ele, como é que diz? Ele gerava as 12 aqui, gera, né? Só que eu descontinuei isso aqui. Aqui, vou botar aqui 10/6/2022, tá? Vou botar aqui R$ 39. Vou botar aqui, só tem aqui, ó, já imprimi aqui, ó, já saiu o recibinho aqui, tá vendo? Aí, já saía na impressora, já ficava aqui pago. Eu vim aqui em outras receitas, se eu quisesse tirar aqui alguma coisa a mais, vamos dizer aqui uma taxa, sei lá, uma taxa de coroa, né? Você clicava aqui e ele já montava aqui, já saía também outro recibo, né? E tem utilitários aqui, ó, se eu quisesse adicionar suprimento caixa, tive aqui. Se eu quiser caixa de hoje, ó, tudo que entrou, ó, eu recebi 2 mensalidades, 39 mais 39, mas o que acontece? Uma taxa de coroa de 5, então 39 mais 39, 78, mais 5, 83. Né? Adições ao caixa, se eu quisesse botar um suprimento de caixa, despesa, porque eu também tinha um lugar de despesa, entendeu? E aqui várias utilidades do sistema, centro de informações do cliente, né? Aqui eu tinha o histórico todo, ó, máximo de dias, ó. O Silvio aqui, Silvio entrou dia 10/6, não, hoje é 10/6, ele entrou 22/2, não tem carência, o que ele pagou, o quanto de dependentes são, contratos, ó, tudo que pagou. Então, gente, isso tudo usando simplesmente o Access, entendeu? E a linguagem VBA do Access. Só isso, né? Bem, aqui é registrado tudo. Só que, gente, o mundo, infelizmente, não dá para ficar mais offline. Não dá. Porque chega alguém com online, é claro que a pessoa vai querer ver o que está acontecendo, né? Então, é melhor a gente meter o pé mesmo. Aqui as tabelas que ele se conectava, tá bom? Porque o programa se conecta numa tabela. Então tá aqui, ó, as tabelas, ó. Então vamos ver aqui a tabela de cliente. Aqui tem as tabelas de cliente, olha aí, ó, tá vendo? Ali o código, olha o ID aqui, tá vendo? O ID, tá vendo? Que era a matrícula. Aqui são campos que depois eu deixei de usar, o nome, tá vendo? Se eu vier aqui na estrutura, cadê? Na estrutura, onde é que tá você? Espera, eu vou fechar aqui. Salvar alteração, não. Modo design aqui, ó, tá vendo? Então tá aqui, ó. Olha aqui, o Access tem uma numeração automática que ele mesmo colocava, tá? Aqui você botava tipo texto, CNPJ texto, data de nascimento. E não foi fácil não, por isso que eu tô falando. Aqui você botava o tamanho do campo, o arquivo morto sim ou não. E aqui a gente vai ver o que eu ia falar do tal do relacionamento. Então, vamos olhar aqui e ver o seguinte. Vamos olhar que, vamos lá, o cliente Silvio é o cliente número 1, correto? Tá? Bem, quando é gerado um contas a receber para esse cliente, né? Então a gente tem que vir aqui, ó, contratos. Então vai existir nessa tabela contrato aqui, o que? Nessa outra tabela, registros com o número 1, 4 e 5. Vou aqui e aqui nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa eu botar em ordem aqui. Nossa, até esqueci como é que faz. Caramba. A gente não mexe. Ah, tá. É aqui. Classificar do menor para o maior. Aqui, ó. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é o registro do Silvio. Tá vendo o registro do Silvio? Né? O número do contrato tá aqui, que ele gerou. A data do contrato. Valor básico e
um outro terceiro relacionamento, tá? Por quê? Porque o Silvio, o cliente Silvio, depois de 12 meses, vamos dizer que teria um reajuste. Então, a mensalidade já não seria mais R$ 39,00, ela já sofreria um reajuste. Então, o reajuste era anual. Então, quando vencia, tá? Quando vencia, o que acontece? A gente gerava um novo carnê, tá? E colocava um novo, como é que se diz? Valor e vai embora. E tudo com uma numeração automática. Observe que em toda a tabela eu faço questão de ter um ID único, porque é através do ID único que a gente consegue fazer alguma coisa. Aqui, esse aqui já é o número 4, tá? Esse 5 aqui eu fiz várias vezes, vários planos, tá? Vários planos, aqui é o número 4, quem é o cliente número 4? É a Adriana, né? Então aqui vamos ver o contrato da Adriana aqui, o contrato da Adriana. Vamos recolher aqui. O contrato da Adriana está aqui, né? Ó, o número do contrato 15 relacionado com o número, o ID do cliente 1. Ela fez uma data do contrato e aqui as parcelas que ia colocando. E à medida que você ia dando baixa lá, ele ia alimentando isso aqui. Por exemplo, aqui a Adriana está com o valor pago, né? Quando eu colocasse um pago lá, imprimir o recibo, ele dava um comando, botava aqui o valor pago, a data pago, quem foi, vai embora e pronto. E já entrava no caixa. Então, gente, esse é o conceito de tabela que eu uso. E por isso que eu trato as abas do Google Planilhas como sendo relacionamentos, para chegar o máximo possível perto de um banco de dados, né? Por exemplo, dependentes aqui. Dependente é a tabela que, tipo assim, o Silvio, que é o cliente tal, ele tem 3 dependentes no plano. Então, o que acontece? Essa tabela de dependentes aqui, se a gente olhar aqui, ó, tabela cliente, o Silvio é o código 1, a matrícula dele é o ID único 1. Agora, vamos ver aqui tabela de dependentes. Olha aqui, ó, vamos ver aqui, classificado menor para o maior. Então, vamos ver que nós temos 3 registros aqui, ó, com o número 1. Por quê? Houve um relacionamento do 1 da tabela de clientes para muitos na tabela de dependentes. Quer dizer o seguinte, se eu tivesse 20 dependentes, ele iria colocar aqui. Só que no lugar desse número 4 aqui ia ser 1. Entendeu? Então, esse relacionamento é importantíssimo se a gente quiser criar uma coisa assim, mais profissional no Google Planilhas. Então isso aqui eu voltei no Access, tá? Só para vocês verem. Agora eu vou entrar um pouquinho no código dele aqui, na IDE dele também, né? Vamos entrar na IDE dele, né? Eu tô aqui. Vamos entrar aqui nos programas que eu fiz. Isso aqui foi muitos anos, tá? Eu vou entrar aqui, peraí que você tem que segurar a tecla. Eita! Como você vai perder na prática? Aqui, vou segurar, ó. Então aqui eu vou pegar aqui meus formulários, por isso que eu boto FRM, tá vendo? FRM, né? Então vamos dizer aqui eu vou procurar o primeiro menu principal. Então o menu principal o menu principal sempre é o senha, tá? Senha. Então tô aqui, vou pedir aqui modo design. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele é assim para mim. Ó, modo design. Você vê que existe concatenação aqui, existe aqui como é que se diz aqui, um logotipo. Aqui a gente chama caixa de combinação, que traz isso aqui tudo, ó, né? No Google Sheets a gente chama-se validação, né? Ele nunca vai chegar aqui. Aí eu ia numa tabela, fazia o mesmo procedimento. Olha aqui, a tabela estava aqui e eu executava a tabela. Porque eu pegava para minha caixa de combinação, que no Google Sheets a gente chama de quê? De caixa acho que é regra de validação, que eu já estou pancado, a gente puxava para quê? Aqui tinha a senha. Só que por trás disso aqui, para funcionar, tudo tinha que ter um código, né? E agora eu vou aqui no código aqui. Eu vou aqui no código. Cadê ele? Gente, como é que esquece aqui? Exibir código. Eu vou exibir o código de quem? Só do formulário que monta a senha. Ó, isso aí, ó. Tá vendo? Ó.
Isso aqui é o quê? Ó, isso aqui, ele equivale a constante, as nossas const. Tá vendo? É tipo assim, quando abrir, faço um montão de coisa. Ou seja, eu personalizava o meu Microsoft Access para o quê? Para ele fazer uma vez só. Como, por exemplo, o comportamento ao entrar no campo. Quando ele entrava no campo, ele já entrava selecionando o campo todo, né? Ele me colocava aqui um padrão do banco de dados, porque ele não funcionava na nuvem, ele funcionava no disco C em rede, tá? E aqui ele já me trazia, através dessa função aqui, ele já me trazia o que? O nome da empresa, né? Aí todo formulário desse aqui, tá? Por exemplo, formulário CAD simples, você vinha para cá, já eram outros, ó, outros códigos, ó, caderno de telefone, tá? Formulário de matrícula. Formulário de matrícula é enorme aqui, você tinha que saber tudo. Aqui, ó. Isso aqui é o formulário de matrícula. Verificar CPF para não aceitar CPF errado, calcular a idade. Olha aí, ó, as escolhas. Ó, isso aqui tudo é quando você gera ali como é que se diz? A mensalidade do aluno. Então ninguém tem noção, gente. Ninguém tem noção do que é, tá? Só que é o seguinte, as novas tecnologias, ó, tudo diferente, aniversariantes, arquivo morto, né? Então isso aqui é a IDE do Access, tá bom? Porque o pessoal pensa que o Access é só isso aqui. Tem muita gente que pensa que o Access é só isso aqui. Eu vou criar uma tabela aqui, eu também pensava, né? Essa aqui, vou pegar a outra, aqui a tabela. Vou pegar essa tabela aqui. Que nem o pessoal pensa que o Google Sheets é só uma planilha. Aqui, vou pegar uma tabela. Pô, legal. Vou pegar uma tabela aqui, vou inserir dados aqui e pronto. Gente, dá para criar um sistema completo aqui. Pena que a Microsoft não deu sequência. Se mudou a casca do Access, tá? Mas dentro a linguagem ficou a mesma. Ele não vai tão cedo para a nuvem, então eu fazer assim, caramba, tá na hora, e foi por isso que eu parti para o meu Google Sheets, tá? Porque o Google Sheets é totalmente online. Eu vou conseguir fazer um contrato desse aqui? Não, claro que não, tá? Observe que dentro dos contratos aqui, olha, não tem nome, ó, só tem códigos, que é o tal dos relacionamentos que eu tanto falo. Se você olhar aqui nas parcelas, só tem códigos também, olha aqui, ó, só códigos. É os códigos numéricos. Porque se você não desenrolar esse negócio de relacionamento, você não vai conseguir o quê? Fazer, tipo assim, uma coisa mais sofisticada. Você vai ficar sempre nos cadastros simples. E cadastro simples não funciona. A tua planilha não pode crescer para o lado direito. Ela tem que crescer para baixo junto com as outras. Tá bom? Então toda a tabela dessa daqui eu trato lá como sendo uma aba. Tá bom? Então é isso aí. Isso aqui foi o meu Access durante muito tempo, mas tive que tacar tudo pro alto, tá? E falar assim, cara, eu quero ir para a rede. Fora que, tipo assim, deu um problema, eu tinha que me deslocar para dar manutenção. Para dar manutenção no lugar. E às vezes chegava lá, era um caps look, era um cabo de rede solto. Pô, na nuvem não, olha só, não está funcionando, chama um técnico, infelizmente é assim. Entendeu? Porque tudo o sistema parou. Quando eu chegava lá, era um lock desligado, aí a senha não entrava. Aí eu não consigo inserir, o sistema travou, não insere data de pagamento. Nas primeiras vezes, né? Não tinha nem acesso remoto, não tinha nem TeamVia, Ndesk, né? Então, no primeiro, quantas vezes eu me desloquei para chegar lá e dar com os burros na água, tá? Então isso aí é para vocês verem como é que é dentro de um sistema e tipo assim, para vocês entenderem como é que funciona, como é que eu estou querendo colocar aquela coisa lá dentro do Google Sheets, quando eu chamo uma aba de uma tabela e tipo assim, quando eu falo que existe uma tabela dependente de outras, certo? Que é o tal do relacionamento. Então é isso aí.
vou terminando por aqui, foi só para demonstrar aqui um pouco do trabalho que eu fazia e o que eu estou querendo chegar próximo do Google Planilhas na parte do JavaScript. Tá bom? Valeu!